Voltando no tempo, 1970, 12 anos de idade, Avenida São João, Carnaval de São Paulo. Saía ali da Avenida Duque de Caxias e ia até o Vale do Anhangabaú. E ali eram os desfiles das escolas de samba. Na realidade eram blocos carnavalescos e misturando com escola de samba, enfim. 12 anos de idade. Misturado, camisa 12, Gaviões da Fiel, Coração Corintiano. Era o primeiro desfile das torcidas uniformizadas do Corinthians. Quando se fala de Corinthians, se fala de paixão, se fala de histórias, de alegria, de sofrimento, de aventura e de um bando de louco. Ter feito parte de um bando de louco, para mim é algo mágico, né? Porque com 12 anos de idade, brincar de gol a gol aqui na Barra Funda, e o time Corinthians, nem sei por que saiu o nome Corinthians. Meu pai era militar da aeronáutica, não gostava de futebol. Nunca foi apaixonado pelo futebol. Nosso dele era música, xadrez, dama, desenho, política, engenharia, física, química, história. Nunca ninguém me incentivou a ser corintiano. Buscando aqui na minha memória dos 66 anos, talvez vizinhos, Corinthians, Seleção Brasileira, com Félix, Carlos Alberto, Brito, Wilson Piazza, Gerson, Clodoaldo e Rivelino, Tostão e Pelé. Dentro da minha memória, o futebol era meu travesseiro, a bola era meu travesseiro. Jogar gol a gol com os meus irmãos aqui no corredor, onde meu pai falou, eu não ponho mais vidro nessa janela da porta, vai ser madeira. E tanto que permanece até hoje, 60 anos depois. Mas ter oportunidade daquele 1970, ouvir na minha memória, Corinthians, 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 aí tinha um funcionário chamado Geraldo João de Freitas, São Paulino roxo, que me levou no Morumbi para assistir Santos e Portuguesa de Desportos, onde Armando Marques foi dar a divisão do título dentro do vestiário. Esqueceu de marcar os pênaltis. Não tinha VAR, não tinha tecnologia, não tinha nada. E daquele período em diante, eu fiquei cada vez mais fissurado, mais apaixonado pelo Corinthians. Tanto que o Geraldo chamou um professor de natação, chamava Cláudio, do Corinthians. Falou, olha, o rapaz aqui, corintianíssimo, joga muita bola, e modéstia à parte eu jogava muita bola. Leva ele para fazer um teste lá no Corinthians. E toca eu sair da Avenida São João, chuteira numa sacola, calção, e ia para o Parque São Jorge, no terrão, treinar com o Mauro, Solito, Vladimir, Casagrande e outros jogadores a mais do Corinthians. Joguei 6 meses no juvenil, fiz várias peneiras. Só que era assim, apoio eu não tive nenhum, né? Dos meus pais, enfim. Meu pai sempre falava que para ganhar dinheiro você tinha que fazer outras atividades na época. E eu segui como comerciante, industrial e hoje representante comercial, no qual eu me orgulho muito. Mas a minha paixão pelo Corinthians nunca deixou de existir. E aí foi me tornar membro dos Gaviões da Fiel,
na Santa Ifigênia. Então ali, da Santa Ifigênia para a Avenida São João, passa a Rio Branco, chega a São João, descendo ali a São João, na esquina da Dom José de Barros. Então ali foi a minha vida, né? A minha vida. Eu saía às vezes do ponto da São João, ia marcar presença lá na sede dos Gaviões, e eu fiz as primeiras viagens em 1976, quando o Corinthians jogou contra o Santa Cruz em Recife. E aí eu tive a oportunidade de ir lá pelo ônibus da empresa Zefir, que se não me engano não tinha nem banheiro, velho. Se não me engano não tinha nem banheiro. E nós fomos para lá contra o Santa Cruz no Mundão do Arruda. E dali o Corinthians ganhou e foi disputar contra o Fluminense, depois acho que na quarta-feira ou quinta-feira, não me lembro, lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. E aí invasão corintiana, né? Toda uma área gigante do Corinthians estava representada pela torcida lá. E depois, passando pelo Fluminense, nós fomos para o Rio Grande do Sul, que também eu fui. Então eu fiz Recife, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E aí bora lá, né? Contra o Internacional de Porto Alegre, ônibus lotado, os ônibus do Corinthians e enfim. E aí uma briga na Farrapos com a Farroupilha. Eu ouço aqui no meu ouvido um zumbido até hoje, em função daquela briga lá. Então é isso, ser corintiano é ser resiliente, é agradecer a Deus também, porque quando você torce apaixonadamente por um time de futebol, você tem que estar muito bem guardado. Essa é a realidade, né? Nós tivemos tantos amigos que deixaram muito cedo certas situações, né? E falar de Corinthians é falar de aventura. Saía com um ônibus alugado, que esse jogo ia ser Corinthians e Vitória da Bahia, e simplesmente o ônibus não apareceu na quadra. Não apareceu na quadra. E eu tinha um funcionário que chamava Elton, e o Elton falou: Evadir, que eu tope com você, vamos fazer trilhar aí, né? Tava com dinheiro, eu saí de São Paulo, fui pro Rio de Janeiro, eu e mais 3 pessoas, levamos faixa, tudo certinho, e fomos pro Rio. Pegamos o ônibus no Rio de Janeiro, era na segunda-feira, e chegamos em Salvador na quarta-feira, meia hora antes de começar o jogo. Com faixa, tudo, e o Corinthians ganhou de 3-1. E na época a gente ficou hospedado e eu falei: cara, e agora? Eu não vou voltar de ônibus, velho. Eu não vou voltar de ônibus. Liguei pro meu pai, minha mãe. Meu pai sempre muito contrariado das minhas aventuras, né? E me mandou o dinheiro e eu comprei a passagem pela Transbrasil. E voltei com o time do Corinthians. Com Birubiru, Vicente Mateus, Isidoro Mateus, e chegamos em São Paulo. Igual a mim, muita gente, muitos corintianos fizeram. E uma das emoções mais fortes que eu tive na minha vida foi quando meu sobrinho Eduardo, que hoje treina nos Estados Unidos um time de juvenil de chineses, né, americanos também, latinos, e ele treina esse time lá numa universidade. E meu filho André, o caçula, que foram para Tóquio assistir Corinthians e Chelsea. E eu estava
no Paraná, Maringá. Então essas histórias de corintiano é muito louca, velho. É muito louca. Igual a minha, tem centenas. E a gente agradece muito a Deus de poder comemorar esses 114 anos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Sempre, eternamente. Historiando Ivan Dick.